Olá, BPM Friend! O vídeo de hoje é uma dica para os analistas de processos que estão precisando trabalhar à distância nessa quarentena, nesse período de isolamento social. Tem muita gente me perguntando se dá para fazer tudo de BPM à distância. Vários analistas de processo perguntando como é que foi a experiência aqui na DECA. A gente realmente virou tudo para o home office imediatamente, foi muito rápido. A gente já tinha um esquema de trabalho de home office. Pra gente que é de consultoria, isso é bastante comum. Então hoje eu vou contar essas dicas pra vocês. Vamos lá? Antes da gente começar e eu contar todos os segredos, eu vou ficar aqui paradinho esperando vocês irem curtir esse vídeo, vocês clicarem no sininho, porque depois eu fico aqui falando, vocês se empolgam, esquecem e a gente precisa dessa ajuda para fazer o canal da DECA decolar de vez. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar de todas as etapas do ciclo BPM, explicando para vocês como é que cada uma delas pode ser feita à distância ou não e dando as dicas que eu puder aí, no que eu puder ajudar. Vamos fazer assim? Vamos começar. A fase de projeto, que é aquela fase onde a gente faz o planejamento com os clientes. Então, é uma etapa onde a gente normalmente cria um plano de projeto, desenvolve um cronograma para o projeto, toma uma série de decisões estratégicas com o cliente. Isso tudo pode ser feito à distância, sim. O plano de projeto tem até um e-book disponível no site da DECA que vocês podem baixar e usarem como template, tá lá acessível. Vocês podem colocar esse template, por exemplo, no Google Docs e ir preenchendo isso colaborativamente, em conjunto com o cliente. E outra coisa que faz muita diferença nessa fase são as reuniões virtuais, as reuniões através de videoconferências com o cliente, para ir discutindo os pontos de dúvida, para ir alinhando todo esse planejamento do projeto, como é que ele vai funcionar. E aí, uma vez que essas discussões e esses acordos são feitos, isso reflete no plano e no cronograma e se conclui essa etapa, então é bem tranquilo de fazer ela à distância sim. A etapa seguinte do nosso ciclo de BPM é a etapa de modelagem. E aqui tem 3 etapas que eu quero destacar com vocês: levantamento, a modelagem em si e a validação dos processos. O levantamento dos processos é feito usando qualquer uma das técnicas disponíveis, tá? Quem tem ainda dúvidas, dificuldades com essas técnicas de levantamento, entrevista, questionário, workshop, brainstorming, brainwriting, etc., dá uma olhada no curso online da DECA. A gente tem um curso online, se inscreve no curso, que lá vocês vão ter ajuda, exercícios, tudo isso, tá? Mas todas essas técnicas podem ser feitas à distância sim, adaptando algumas coisas, mas todas elas são passíveis da gente trabalhar remoto. Uma vez feito esse levantamento dos processos com o cliente, a modelagem, ela não muda, basicamente. Quem está usando uma determinada notação de processos continua com aquela notação, seja BPMN ou seja PC. As ferramentas que vocês já vinham usando de modelagem de processo também não precisam mudar. O que vocês têm que ficar muito atentos é a questão da licença, que essas ferramentas agora precisam ser instaladas ou no laptop do analista de processos ou no computador que ele utiliza em casa. Então tem que ver essa questão da licença, e se for uma ferramenta free, uma ferramenta gratuita, é questão de fazer novamente o download e instalar novamente a ferramenta. Mas essa etapa também não se altera, com exceção da necessidade de a gente ser cada vez mais colaborativo aqui também. A gente ter cada vez mais formas de estar discutindo com os clientes como é que vai funcionar essa modelagem. Então, até mesmo o levantamento de processos, que normalmente a gente documenta através de uma ata de reunião ou através de uma ficha de processos, e esses 2 documentos também estão disponíveis para vocês no site da DECA, tem e-book, tem template lá sobre eles para vocês baixarem, mas tudo isso pode ser preenchido colaborativamente através de uma ferramenta tipo um Google Docs, e os clientes depois podem também opinar em relação à modelagem que está sendo feita dos processos. E por fim a gente chega na etapa de validação dos processos. Já tivemos um vídeo anterior aqui no canal onde eu dei várias dicas sobre essa validação. Quem não viu esse vídeo, volta lá, dá uma olhada sobre qual é a melhor forma de conduzir isso, os cuidados que a gente tem que ter nessa validação. E aí ela também consegue funcionar à distância. Para essas 3 etapas funcionarem à distância, a gente vai usar muito recurso de videoconferência. Existem várias ferramentas hoje disponíveis para videoconferência. A gente aqui na DECA já usava o Hangout Meet do Google, porque toda a nossa plataforma é Google. E essa ferramenta hoje a Google abriu também para outras pessoas. A gente adquiriu recentemente o Zoom, até por conta dos workshops, dos seminários.
dos treinamentos, mas o Zoom também tem uma versão gratuita por um período limitado, acho que de 40 minutos, se eu não me engano. Vocês podem usar. E existem outras ferramentas. Eu já vi algumas pessoas usando o Microsoft Teams também para fazer essas reuniões, também é possível. O que vocês tiverem disponível de ferramenta, não precisa investir, não precisa gastar grana com isso. Os principais fornecedores desse tipo de ambiente estão disponibilizando e facilitando o uso desses ambientes. O que é o importante nesse caso aqui que eu quero reforçar? Todas as 3 etapas são muito intensivas em pessoas. E nesse momento é um momento delicado em que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com as pessoas. Então tenham em mente que as pessoas estão num ambiente diferente do seu ambiente de trabalho, com uma série de interrupções de filhos, animais de estimação, outros familiares dentro de casa. As pessoas também cansam mais nessa interação remota, né? As telas cansam mais as pessoas, então fiquem atentos ao tempo de duração de cada uma das sessões de levantamento, de validação dos processos. Fiquem atentos aos intervalos, água, café, banheiro. Então a gente tem que ter uma sensibilidade e um cuidado e uma atenção com tudo isso. Se for necessário, quebrem mais sessões, façam mais sessões com durações menores, mas que talvez sejam mais produtivas. É muito do que a gente tem feito, tentado não fazer reuniões muito extensas, muito longas, muito cansativas. Saindo da fase de modelagem, falando um pouquinho da fase de simulação de processos, que é uma fase que a gente ainda não conversou aqui no canal, pode ficar de uma ideia para um próximo vídeo. Mas a simulação de processo, onde a gente usa um apoio computacional, ferramentas de simulação de processos ali pesadas rodando, isso também não muda. Essa fase ela basicamente não se altera. O que a gente tem que ter mais atenção é porque a gente vai estar ali fazendo uma série de ciclos de simulação, rodadas de simulação, testando uma variável, outra variável, para ver como é que seria o comportamento do processo, o que iria acontecer se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Uma fase que também requer uma interlocução com o representante do cliente. E nesse aspecto é que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que tomar uma certa atenção, porque eu vou ter que estar ali interagindo com ele, também fazendo reuniões virtuais, também usando videoconferências. Basicamente, é com isso que eu tenho que me preocupar. Agora, quando a gente chega na fase de execução, aí essa fase ela tem aí um trade-off, ela tem alguns prós e contras. Dentro da execução, eu falo de automação de processos, e aí isso é uma fase que está sendo muito demandada. A automação de processos nesse momento é uma coisa que as empresas estão buscando muito. Por quê? Porque elas precisam de ajuda para reduzir os seus custos e até para manter a sua operação quando ela não pode contar com uma equipe presencial nesse momento. Então, isso tem acontecido muito fortemente, e aí é um momento de ferramentas de BPMS, Business Process Management System, é um momento de ferramentas de RPA, Robotic Process Automation. Essas ferramentas estão sendo muito demandadas e muito projeto de automação de processos sendo procurado. Se eu tiver que dar uma dica sobre algumas dessas ferramentas, BPMS, olhem o Bonita BPM, uma ferramenta que a gente vem estudando, usando há algum tempinho já na DECA, é uma ferramenta bastante interessante, ela é uma ferramenta free, mas ela está no quadrante mágico do Gartner, é uma ferramenta que tem low code, tem módulo de mineração de processos, ela tem algumas coisas bastante diferentes, bastante interessantes, então vale a pena olhar. E ferramentas de RPA estão sendo bombadas agora por aí, existem várias, a gente até fez um estudo recente com algumas delas, e eu acho que merece um destaque também a UiPath, que é uma ferramenta que tem bastante documentação, bastante treinamento online, bastante dica para vocês começarem, para quem precisa dar um ponto de partida aí do zero. Porém, ainda na fase de execução, eu não tenho só a automação dos processos, eu tenho a implantação e a institucionalização dos processos. Nesse momento, isso é um desafio maior, as pessoas já estão com várias mudanças no seu contexto, no seu ambiente de trabalho, se adaptando a um home office que pode ser que não esteja sendo fácil nem simples para algumas dessas pessoas, algumas pessoas ainda estão tendo dificuldade com isso. Se for o caso de algum de vocês, a gente fez um post de blog na DECA que fez bastante sucesso recentemente, com dicas para o processo de home office, para você ter produtividade nisso, quais são os aspectos que você tem que tomar conta, que você tem que ficar de olho. Eu, por exemplo, tive que botar aqui um tripé e uma luzinha para poder ajudar a melhorar esses vídeos, então
É uma mudança, são coisas que a gente tem que se adaptar e outras pessoas estão tendo que se adaptar a essa convivência. Algumas pessoas não tinham um escritório dentro de casa e estão tendo que montar um. Então, se vocês têm dificuldade com algum desses detalhes, tem várias dicas lá no post de blog também. Então, como as pessoas já estão com dificuldade com isso, quando você fala de implantar, institucionalizar, aprender um processo novo, é difícil para elas. Essa fase não é muito trivial, é uma fase que é difícil da gente acompanhar à distância, então a gente tem que ter uma maior atenção, mas ao mesmo tempo é necessário nesse momento em que as empresas de fato estão tendo que mudar e adaptar os seus processos para uma nova realidade, para proteger seu fluxo de caixa, ou para lidar com a questão do isolamento, da distância, ou para lidar com um pico de clientes que alguns segmentos de negócio estão tendo, ou para lidar com uma baixa demanda de clientes também. Saindo da fase de execução, indo para a fase de monitoramento, que é aquela fase de indicador, dashboard, resultado, previsto versus realizado, fui bem, fui mal, atingi minhas metas ou não atingi minhas metas. Essa fase, ela em essência, ela não muda, tá? A forma como a gente define um indicador é a mesma e tem uma fichinha de indicador com tudo que vocês têm que pensar para definir um indicador, como um e-book disponível lá no site da Deca. Acho que algum BPM Friend tinha me perguntado isso aqui nos comentários de um outro vídeo, já aproveitei e já respondi também. Então a forma de definir o indicador não muda, as ferramentas de dashboard e acompanhamento de processos não mudam, tá? Então quem já tinha o seu dashboard montado continua usando as mesmas ferramentas. Quem vai precisar montar o seu dashboard tem que pensar que as ferramentas de BPMS, se já estão usando alguma dessas ferramentas, elas já trazem esse dashboard para vocês. Quem não tem nenhuma dessas ferramentas, não está usando ainda e precisa montar um dashboard, bom, dá para montar gráficos, indicadores, tabelas, até no Excel, né? Ou existem ferramentas para dashboard, como um Tableau, por exemplo, que são bem práticas, bem rapidinhas de se montar um dashboard. O que está acontecendo nesse momento em relação a essa fase de monitoramento é que os gestores de processos estão muito mais debruçados sobre esses dashboards, esses indicadores. Eles têm que ficar de olho no que está acontecendo ali quase que em tempo real. As decisões precisam ser tomadas muito rápido. Eles precisam ver as projeções e as tendências para que eles possam agir. Eles têm que mudar o curso de algumas coisas, precisam ver o que está subindo, o que está caindo, o que está indo bem, o que está indo mal. A demanda nessa fase de monitoramento está maior porque o uso dessa fase de monitoramento está mais intenso nesse momento em que as pessoas estão muito atentas, muito preocupadas com o lado econômico, muito preocupadas com o desempenho dos seus processos. E por fim, chegamos na fase de melhoria. Essa fase é uma fase que está bombando nesse momento, tá muita empresa procurando melhoria de processo para fazer redução de custo dos seus processos, para automatizar os seus processos e também para se adaptar a essa nova realidade, né, do trabalho à distância, do home office, do trabalho remoto. Algumas empresas de alguns segmentos de negócio tendo um pico de demanda muito grande para o qual elas não estavam preparadas, então elas precisam rever os seus processos para poder crescer. E eu já falei disso para vocês num vídeo anterior. Em outras empresas, num movimento contrário, vendo a demanda cair, também precisam tomar ações e adaptar os seus processos e, de repente, criar processos novos. Então, essa fase de melhoria está sendo muito demandada. Do ponto de vista dos analistas de processos, não muda. A gente tem que usar as técnicas de análise que a gente já conhece e que a gente já conversou também aqui em um vídeo anterior. Tem várias técnicas de análise que a gente pode usar nesse momento. A gente vai desenhar um processo to be usando notações que vocês já conhecem e ferramentas de modelagem que vocês já conhecem. A importância é da gente estar projetando um processo alinhado ao objetivo do cliente, seja redução de custos, seja automação, seja adaptação ao home office, enfim, é nisso que a gente tem que pensar. Percorremos todas as etapas. Para concluir, quais são as mensagens que eu quero deixar para vocês? Sim, dá para fazer BPM à distância, sim. Os analistas de processo podem continuar trabalhando, sim. Isso não é um problema, isso não é uma dificuldade. A gente consegue manter. Porém, eu quero reforçar a importância da gente ter a prioridade nas pessoas, tanto da equipe quanto do cliente. Então, nesse momento, a prioridade é ver se as pessoas estão em condições de trabalhar, se elas estão em condições de saúde, se elas têm um bem-estar, se elas têm condições físicas, mentais, psicológicas para trabalhar, para desempenhar. E aí, se tiver tudo bem, a gente segue adiante. Se não tiver,
a gente precisa dar uma atenção para essas pessoas, ok? Então, dá para fazer BPM à distância sim, mas por favor, não esqueçam do recado final, que é fiquem em casa, por favor, fiquem em casa, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, segue a Deca nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Tem muito conteúdo bacana saindo para vocês nesse momento, a gente está tentando dar o máximo de informações, compartilhar o que a gente puder. Tem lançamento, saiu o curso novo online também, dá uma olhada, se inscreve, aproveita, esse é o momento da gente estar estudando, crescendo, adquirindo conhecimentos novos, se preparando para quando isso tudo passar. Obrigada e até a semana que vem, 7 horas, com mais conteúdo para vocês.